Olá, vamos dar início à aula de Análise Química número 1, videoaula número 2, parte 2, referente ao item Materiais para Laboratório. Continuação da parte 1. Então, continuando aí, nós temos agora funil analítico liso ou raiado, e com dois tipos, haste curta e haste longa, né? Vocês vão ver que esses dois exemplos aqui, primeiro são de haste longa, para facilitar na hora da filtragem eu colocar ele paralelo ao becker, né, ou a vidraria na qual eu quero fazer a filtração, para evitar respingos. Aquele que eu não tenho aquela preocupação de respingo, eu posso usar o de haste curta. Tá? E os dois tipos, raiado e liso. Raiado, quando eu tenho, é para facilitar a entrada de ar e fazer uma filtragem mais rápida. Com isso, eu posso usar os dois tipos de papel de filtro na dobradura, tá? Ele pregueado ou ele totalmente arredondado, cilíndrico, sem a necessidade de preguear. Aí eu posso usar o raiado. No caso do liso, eu só posso usar o papel de filtro pregueado na dobradura para poder ter os vincos e facilitar a entrada de ar para fazer uma filtragem mais rápida. Tá? Eles não têm precisão, todos eles podem ser secos em estufa. Continuando aí a linha de filtragem, agora vamos para a linha de filtração a vácuo. Né? Filtração a vácuo, nós temos aqui o Kitazato, né? Que ele tem as paredes, são mais grossas, ele tem um aspecto, né, de um Erlenmeyer, né? Só que a função lá do Erlenmeyer é para titulação, devido às paredes eles serem cônicas, né? Nessa parte cilíndrica aqui, na parte, então facilita na hora da titulação. No caso do Kitazato, as paredes são mais grossas para suportar a pressão negativa, que é o vácuo. Né? Para fazer as filtrações, nós temos que ter uma borracha para não ficar material de vidro, né, ou porcelana direto na boca do Kitazato, e nós usamos uma longa, que é o material de borracha para fazer a aderência correta para fazer a filtração a vácuo. Tá? Não ter a entrada de ar, então ter uma eficiência na hora do vácuo, que é a pressão negativa. Tá? O próximo ali é um cadinho de guche, né? Ele é de porcelana. Tá? Lembrando que o Kitazato, voltando aqui, que o Kitazato, né, ele pode ser seco em estufa, né, não tem precisão. No caso, agora voltando ali ao cadinho de guche, ele vai ficar na parte superior do Kitazato para fazer a filtração a vácuo. O material dele é de porcelana, tá? Eles têm furos, né, furos na parte inferior. Com isso, eu preciso colocar algo que é para segurar, né, para reter o meu precipitado, aquilo que eu quero determinar, né, o material. Então, para isso, eu tenho que colocar algo ali para fazer a retenção. Esse algo nós vamos ver daqui a pouco quais são os tipos de materiais que eu posso colocar ali para reter o meu material filtrado. Tá? Ele pode ser seco, pode ser levado para secar em estufa ou mufla, devido ao material dele ser de porcelana. Tá? Continuando aí os itens de filtração a vácuo, nós temos aqui o cadinho filtrante, chamado também de cadinho de placa porosa. Tá? Ele tem uma codificação que vai de 1 até 4, depende do tamanho da micra da partícula que eu quero filtrar. Então eu tenho lá o código 1 para materiais com porosidade grossa, né? De 100 a 160 micras. Né? Esse número de 1 a 4 ele vem marcado na vidraria. Né? Além disso, ele vem com aquela tarja branca que é para a identificação da amostra. Né? Ele não tem precisão, ele pode ser seco em estufa, porém, como é um material de vidro, não pode ser seco em mufla. Né? Ele tem uma camada filtrante, que exatamente, voltando ali, é referente ao tamanho das partículas do código. Tá? Então, o código 1, voltando aqui, reforçando, é para porosidade grossa, ele vai de 100 a 160 micras. O código 2 é de porosidade média, de 40 a 100 micras. O código 3 ele é de porosidade média, vai de média fina, ele vai de 16 a 40 micras. E o código 4 é de porosidade fina, vai de 10 a 16 micras. Na metodologia de análise, quando vocês forem receber para fazer os procedimentos analíticos,
no procedimento ele vai ou indicando o número do cadinho de placa porosa, ou ele vai falando o tamanho da partícula, ele menciona o tamanho da partícula do filtrado, do precipitado que vocês vão precisar filtrar. Aí vocês associam o tamanho da partícula com o tamanho das micras. E aí automaticamente você já identifica que cadinho é que você pode filtrar. Neste caso do cadinho de placa porosa, não há necessidade de colocar algo para reter, porque essa placa porosa já serve como material de retenção das partículas que você quer filtrar. Né? Continuando aqui, nós temos o funil de Büchner. Ele também ele tem furos, ou seja, então eu tenho que fazer a filtração a vácuo, né, com um material para fazer a retenção do precipitado. Tá? Ele é de porcelana, tá? E o que acontece é que eu posso usar ele ou via borracha, o rolha de borracha, né, tá? Para poder fazer anexar a boca do Kitazato, ou eu posso usar diretamente numa longa para fazer o vácuo, né? Para poder ter uma boa eficiência no vácuo. Tá? Ele pode ser seco depois de filtrado e quando lavado, ele pode ser seco em estufa, né, ou mufla, devido ao material ser de porcelana. Como eu falei anteriormente, agora vamos comentar sobre os materiais de retenção, aqueles que eu posso colocar com funil de Büchner, né, nos cadinhos para poder fazer a retenção do meu material precipitado. E quais são eles? Tá? Eu posso usar algodão, eu posso usar lã de vidro ou papel de filtro. Agora só tem que tomar cuidado aonde é que eu vou secar, porque tem materiais aqui que se eu levar na mufla ele vai queimar e eu vou perder meu material precipitado. Tá? No caso do algodão, eu só posso usar ele como camada para reter o meu filtrado para secagem em estufa. Tá? No caso do lã de vidro, eu posso usar ele tanto para secagem em estufa como para secagem em mufla. E no caso do papel de filtro, né, eu só posso usar para retenção de material quando eu vou fazer a secagem em estufa. Lembrando que lã de vidro ele suporta altas temperaturas, por isso que ele não vai queimar, ele vai continuar. Né? Ele vai ainda ficar lá na mufla, vai retendo o meu material. No caso, se eu usar na mufla algodão ou o papel de filtro, como material à base de celulose, material orgânico, ele vai queimar e aí eu vou perder minha amostra colocando na mufla. Por isso que só posso usar ele para secagem de material, né, em estufa. Continuando aí a linha das vidrarias, nós temos o vidro de relógio. Tá? Ele é para fazer secagens rápidas, né, de material, ok? Porém, eu não posso colocar ele diretamente numa chapa de aquecimento, porque o vidro dele, devido a ser uma camada fina, ele é somente para pequenos aquecimentos, de preferência indiretamente. Ele serve também para colocar em cima de Becker, para poder fazer a proteção do meu material. Né? E posso também colocar para uma secagem em estufa também, de material, né? Porém eu não posso elevar em altas temperaturas, então somente para secagem de material em estufa. Ele não tem precisão, então ele pode ser seco na caso de lavagem em estufa. Aqui nós continuando aqui os materiais de secagem, eu tenho o pesa-filtro, tá? Eu tenho pesa-filtro de vidro, tá? E tenho o pesa-filtro de alumínio, tá? Todos eles têm a tampa em uma parte superior, que é para poder facilitar a retirada da tampa. Tá? Ele também tem, nos de vidro, eles têm um retângulo de marcação de amostra para identificação. E no caso de alumínio, eles têm marcação de via punção, onde tem uma numeração na tampa e uma numeração no corpo, casado, para facilitar na hora de eu retirar da estufa, quando eu tenho várias análises feitas simultaneamente. Tá? Eles não têm precisão, eles servem para quê? Para poder colocar material para determinação de umidade, secagem de material e determinação de umidade em estufa. Continuando a linha de vidraria, agora vamos para a parte de instrumentos. Eu tenho aqui o piquinômetro, ele serve para fazer densidade relativa de amostras líquidas. Tá? Ele é composto por um termômetro, uma tampa superior, né? Um braço lateral. Essa tampa superior, entre esse braço lateral e a tampa superior, tem uma abertura
que é para ter uma homogeneidade da pressão atmosférica. E o termômetro serve para quê? Para poder fazer a medição da temperatura. Tá? A medição dessa temperatura é porque a densidade relativa é em relação a uma determinada temperatura, por isso que o nome fala relativa. Tá? E é somente para líquidos, determinação de densidade em líquidos. Nessa outra amostra, nessa outra vidraria aqui, nesse instrumento, é um densímetro de vidro. Ele serve para fazer determinação de massa específica para líquidos. Né? Eu uso uma proveta e coloco esse líquido em um líquido em determinada temperatura e depois eu faço a medição através de uma escala que esse densímetro tem. No fundo dele, ele tem bolinhas de chumbo. Cada faixa de escala, né, que vai de 0,050, ele tem uma quantidade X de chumbo, né, de bolinhas de chumbo, tá, para que ele flutue na minha amostra, no líquido, e eu consiga fazer a leitura através da escala desse densímetro de vidro. Tá? Ele serve para determinação de massa específica de líquidos, porém eu posso também fazer massa específica de gás. Só que aí, como o gás ele tem que estar em um recipiente fechado, aí eu tenho um cilindro com manômetro e dentro desse cilindro aqui eu tenho um densímetro desse. Tá? Só que a única diferença é que esse densímetro tem um termômetro lá, que eu preciso fazer a medição da temperatura. Nesse caso aqui, eu injeto a minha amostra de gás, vai estar pressurizado, o gás vai estar na forma líquida, e aí o densímetro também vai flutuar, né, conforme a lei de Pascal, ele vai flutuar e eu posso fazer a leitura direta na escala do densímetro. No caso aqui, o densímetro já vai ter o termômetro para fazer a leitura da temperatura, que é a massa específica a uma determinada temperatura, e como é sistema fechado, é gás, eu preciso ter a leitura também da pressão, então por isso que eu tenho um manômetro. Nesse caso aqui, que é para líquido, tá? Existem dois procedimentos. Tem o densímetro, né, comum. Neste caso, como eu preciso fazer uma leitura da temperatura também, eu tenho que ter um termômetro auxiliando aqui na leitura da temperatura da minha amostra. Nesse segundo caso aqui, desse densímetro, ele já tem na parte superior um termômetro. Então, esse caso, ele lê a densidade, a massa específica, e já lê diretamente, já consigo fazer a leitura da temperatura. Então, nesse densímetro, eu não preciso ter um termômetro auxiliar. Esses equipamentos têm precisão, eles não podem, são calibrados, eles não podem ser secos em estufa, tem que ser a temperatura ambiente. Tá? Aqui no caso é um exemplo de uma leitura de um densímetro de vidro, tá? Massa específica. Tá? Veja que ele tem que estar flutuando na escala, tá? Então eu tenho que colocar ele dentro da proveta, está flutuando na escala. É errado ele tocar, né? Porque aí eu vou ter uma leitura falsa, ele tocar no fundo, ficar lá no fundo da proveta, e ele também está flutuando e não pegando a escala de leitura. Então ele não pode estar flutuando totalmente, ele não pode estar batendo o fundo dele, do densímetro, no fundo da proveta, ele tem que estar flutuando, pegando totalmente a escala de leitura para que eu possa fazer a determinação de massa específica da minha amostra. No caso aqui da verificação da leitura da escala, lembrando o mesmo procedimento lá da parte 1, eu tenho que observar ele nos níveis dos olhos. Por quê? Para evitar o erro de paralaxe. Então eu não posso observar de baixo para cima, nem de cima para baixo. Sempre no nível dos olhos, para poder eu evitar o erro de paralaxe. Lá vai fazer aquele menisco, a mesma coisa, aquele menisco, e na base daquele menisco é que eu vou fazer a leitura direta da minha escala, do meu densímetro de vidro. Tá? Temos um exemplo aqui do densímetro de um fragmento de uma leitura do densímetro de vidro. Veja que aqui eu inicio ele com 0,735 e aqui vou até um pedaço aqui até 0,740. Tá? E aí o menisco bateu nessa escala aqui, ó, tá? Onde que está sendo indicado com a seta. Lembrando que cada traço, cada divisão desse densímetro
o traço maior equivale a 1 milésimo, ou seja, vou somando 1 na terceira casa decimal, e os traços menores, as subdivisões, eu somo 5 na quarta casa decimal. Então, a leitura de um densímetro de vidro é até a quarta casa decimal. Só que a quarta casa decimal é 5 em 5 em 5. Tá? E os traços maiores é de 1 em 1 na terceira casa decimal. Então, vejamos aqui que eu tenho 0,735, aqui eu tenho o próximo maior 0,736, 0,737, 0,738, 0,739, aí eu venho com 0,740. Nas intermediárias, as menores, é 5. Então, é 0,735, 5, 0,736, 5, 0,737, 5, e aí vem a leitura onde que a gente quer fazer, 0,738, 5. Tá? Ok? Então, sempre nas divisões menores, 5 na quarta casa e 1 na terceira casa, eu vou somando nos traços maiores. Então, a leitura, o menisco parando aqui nessa seta, a minha leitura seria 0,738, 5. Né? 5 na quarta casa, vou somando. E aí a unidade de medida, gramas por ml. Continuando aí os itens, nós temos agora o dessecador, que faz parte desse conjunto à base de porcelana, que é aonde que vai ser acondicionadas as amostras dentro do dessecador. Né? E na parte inferior do dessecador eu coloco sílica gel. Qual é a função do dessecador? É resfriar as amostras que saem da mufla ou da estufa para que eles não adquiram umidade, já que eu tive que tirar a umidade desse material que estava na estufa ou na mufla. Aqui a função dele é aguardar a amostra entrar em temperatura ambiente livre de umidade, por isso que eu tenho que adicionar sílica gel e eu coloco esse prato que é a base de porcelana para condicionar as minhas amostras dentro do dessecador. Tá? Ele tem uma parte superior aqui com anel de vedação, aonde ele tem um furo tanto no anel, na parte da tampa e no anel que eu giro ele. Na hora de eu colocar uma amostra aqui, eu tenho que equilibrar essa pressão interna com a pressão externa. Eu coloco furo com furo, tá? E aí, depois que eu adiciono minha amostra lá, ou retiro minha amostra, eu tiro desse furo com furo, para poder manter a minha pressão interna internamente, tá? E a ação da sílica gel é retirar a umidade que tenha internamente dentro do dessecador. Tá? Esse material, a sílica gel ela tem uma cor azul, que quando ela vai absorvendo a umidade, ela vai ficando uma cor branca e tendendo para o marrom. Tá? O que eu faço? Posso regenerar essa sílica gel colocando ela novamente na estufa. Colocando ela na estufa, a umidade sai e eu regenero essa sílica gel, ela volta a ficar azul novamente. E aí eu posso reutilizar ela no dessecador. Continuando, placa de Petri, tá? Placa de Petri eu utilizo o quê? Para poder fazer secagem na área química, ele é muito utilizado na área de microbiologia, na área de biologia, né, para fazer cultura de micro-organismos, mas no caso para a área química, nossa área é utilizado para secagem de material. Tem que tomar só o cuidado que a tampa de cima, né, ela é maior do que a parte base a base onde vai ficar a amostra. Então, na hora de pegar, tem que pegar o conjunto por inteiro, não só pegando pela tampa, porque senão vai ter a perda da amostra, vai cair. Então, tem que tomar o máximo de cuidado. A placa de PET pode ser seca em estufa, não tem problema. Tá? Não pode ser só colocada em mufla, ele não aguenta alta temperatura. E ele utiliza para secagem de material, na nossa área química. Tá? Aqui eu tenho o frasco lavador. O frasco lavador ele serve para trabalhos em bancada, onde eu não consiga fazer esse trabalho de lavagem de gás tóxico dentro da capela. Aí eu tenho que fazer fora da capela. Aí eu uso uma solução internamente que é para neutralizar os meus gases tóxicos para não ir para a atmosfera. Então, por isso que chama-se de frasco lavador. Tá? Então, eu coloco internamente uma solução neutralizante para poder neutralizar esse gás. Por exemplo, se eu tenho um gás ácido, eu vou adicionar aqui uma solução alcalina, que é para poder neutralizar o meu gás, evitando que ele vá para a atmosfera dentro do laboratório. Isso quando eu tenho que trabalhar diretamente na bancada. Eu tenho que fazer montagem de um sistema onde vai ter geração de gás tóxico. Eu não consigo fazer essa montagem
dentro da capela. Tá? E aí, fora da capela, eu tenho que usar o frasco lavador. Ele tem uma segunda função também, que é a retenção de material, né, de condensados na hora que eu vou fazer filtração a vácuo. Então, entre o Kitazato, tá, e a bomba de vácuo, eu sou obrigado a colocar esse frasco lavador. Tá? Para quê? Para qualquer condensado ou material que venha na hora durante a filtração a vácuo, ele ir ao invés de ele ir para a bomba de vácuo e contaminar meu óleo e prejudicar a eficiência da minha bomba de vácuo, eu coloco o frasco lavador lá entre o Kitazato e a bomba de vácuo para evitar que esses condensados vá diretamente para a minha bomba de vácuo. Então essa é a segunda função dentro do laboratório, a contenção, retenção dos condensados na filtração a vácuo. É obrigatório para colocar ele para evitar um dano na minha bomba de vácuo. Tá? Continuando aqui, nós temos a coluna de Vigreux. Coluna de Vigreux é para poder fazer destilação fracionada. É muito utilizado para produtos petroquímicos. Tá? Então ele tem esmerilhado, onde na parte inferior dele eu vou conectar um balão, né, ou de fundo chato ou de fundo redondo. Lembrando, o fundo chato eu uso em chapa aquecedora, né, ou tela de amianto. Mas se for como é material inflamável, aí tem que usar chapa aquecedora, porque eu não posso usar chama, né, diretamente. E na parte superior lá, eu vou fazer conexões, né, para que ele vá para um condensador, para poder fazer a minha destilação fracionada. Eu tenho meus destilados da minha amostra em vários pontos de ebulição. E eu utilizo então a coluna de Vigreux para fazer essa destilação fracionada. Ele tem internamente picos, né, pontos onde eles servem, nós chamamos isso de pratos teóricos, que é para dificultar a saída de todos os materiais ao mesmo tempo, principalmente se eles tiverem pontos de ebulição próximos. E aí o que acontece? Eu tenho que fazer um cálculo que nós chamamos de número de pratos teóricos para saber quantos pratos, né, que são esses bicos internamente, né, que é para dificultar a passagem do meu destilado, eu tenho que ter dentro da coluna de Vigreux para poder eu ter uma eficiência na hora da minha destilação fracionada. Tá? Então, essa é a função. Então, utilização principalmente para produtos petroquímicos, de destilação fracionada de produtos petroquímicos. Continuando aqui, eu tenho um tubo pera para centrifugação. Eu utilizo onde? Eu utilizo elas no equipamento chamado centrífuga, né? A função da centrífuga é separação de materiais, né? Que ora estão miscíveis, e aí com alta rotação e às vezes precisando de temperatura também, eu consiga fazer essa separação. Principalmente, exemplo, se eu tiver uma amostra que tenha água e óleo, eles estão ligeiramente miscíveis, e eu quero que eles se separem totalmente, né, o óleo da água. Aí eu coloco essa amostra no tubo ou pera de centrifugação, coloco lá na centrífuga, né, e se o método estiver pedindo a uma determinada temperatura, tem centrífuga que tem sistema de aquecimento. Ele gira em alta rotação e aí eu consigo fazer o processo de centrifugação, consigo separar os líquidos immiscíveis. Essa vidraria, a de plástico não tem precisão, né, é uma escala só de referência, porém as de vidro, né, eles têm precisão. Então eu não posso, na realidade, estar secando em altas temperaturas, em alta temperatura na estufa. Você vai falar, peraí, mas se a centrífuga tem aquecimento, mas é um aquecimento brando, somente para facilitar a saída, a separação dos materiais immiscíveis. Ele não você não vai colocar uma temperatura de 100, 130 graus, como é a temperatura de secagem dentro de uma estufa, colocar esse tipo de material, porque esses tubos são calibrados. E aí o exemplo de uma centrífuga, né? Eu coloco eles dentro dos compartimentos, né? Dentro da centrífuga, lembrando que sempre tem que ser impar, tá? Nunca pode ser um tubo, único tubo, né? Não pode ser nunca ímpar. A técnica de utilização da centrífuga é sempre usar números pares, ou seja, eu tenho que usar 2 ou 4 ou 6, né, tubos, né? E sempre um na direção contrária do outro, na mesma direção, na realidade. Eles têm que estar na mesma direção em momentos contrários, né?
Para quê? Para poder ter o equilíbrio na hora da alta rotação. Que isso aqui ele gira em 5.000, 2.000, 3.000 RPMs. Tá? Então veja aqui no exemplo desse slide que foi colocado uma amostra e eu coloco na amostra na posição contrária dele, tá? Do outro lado, para poder ter esse equilíbrio. Tá? E sempre em par, nunca em ímpar. Tá? Porque senão eu estouro todo o meu sistema e tem centrífugas que são automáticas, ou seja, quando ela percebe que você colocou uma amostra só, ela não vai ligar por questão de segurança. Ela vai indicar lá no visor, está faltando mais uma amostra. Aqui são adaptadores, ponte cabeça para destilação. São aquelas conexões que, ora, eu poderia estar usando um tubo de vidro, né? E eu teria que fazer o que é o aquecimento deles e fazer a moldagem, né? Deles. E aí usar uma rolha, conexão com rolha de borracha. Neste caso, já tenho, para evitar de estar fazendo todo esse trabalho, eu posso usar esses adaptadores e pontes. Eles já vêm esmerilhados. Claro que aí eu preciso usar um Erlenmeyer, né? Um frasco de Kirschdorf já com de rolha esmerilhada já específica, né? Na mesma tipo de conexão. Por exemplo, 2440 eu tenho que usar também 2440. E nunca esquecendo que se esse sistema fosse aquecido, eu tenho que usar a minha vaselina, né? Ou graxa de silicone passando em uma das partes, né? Ou do frasco ou do adaptador, passando para evitar que ele, na hora do resfriamento, ele não consiga se desmembrar, não consiga retirar. Continuando aqui, eu tenho uma cuba de vidro, né? Eu tenho ela retangular e cilíndrica. A cilíndrica ela serve para fazer o quê? Banhos, ou banhos quentes ou banho com gelo, para poder eu equilibrar ou abaixar a temperatura ou subir a temperatura da minha amostra, né? Ele serve também para poder eu fazer um descanso de uma amostra na hora que eu quero que eu quero chegar em uma temperatura determinada, né? Aí eu posso usar gelo ou água quente, né? Claro que eu não posso usar principalmente quando for água quente um tempo é um grande tempo porque as paredes deles não são muito grossas, né? Então eu não posso usar uma água muito quente, mas a próxima ali de 90, 80 graus é o ideal para trabalhar com esse tipo de cuba. E essas retangulares aqui eu utilizo para quê? A retangular eu utilizo para fazer uma análise que vocês vão ver ainda mais lá na frente, que chama-se cromatografia de camada delgada. Tá? Ela tem essa tampa, por quê? Porque eu uso um solvente extrator aqui, numa placa onde eu vou aplicar a minha amostra e o meu padrão. E esse solvente vai correr para essa placa de sílica gel, aonde eu vou ter os meus pontos de amostra, né, paralelo com meus pontos de padrão. E aí depois eu vou fazer uma leitura numa câmera escura, né, de ultravioleta, onde eu vou fazer a determinação da quantificação daquele elemento que eu tenho que é o analítico que eu tenho na minha amostra. Né? Então ela serve para isso, para determinação, para uma análise chamada cromatografia de camada delgada. Para que eu possa aplicar a amostra nessas placas, aí eu tenho que usar microseringa. É uma seringa que ele lê em microlitros, né? 5, 10, 20 microlitros, e aí é com essa seringa que eu vou fazer a aplicação do meu padrão e da minha amostra nessas placas que vão ficar aqui dentro da cuba de cromatografia de camada delgada. Essa técnica chama-se CCD, cromatografia de camada delgada. Essas cubas podem ser seca e estufa, porém a seringa é calibrada, então ela não pode ser utilizada secas em estufa. Tem que ser seca em temperatura ambiente, para ser calibrada. Continuando aqui, eu tenho os meus condensadores, 3 tipos de condensadores. Né? Eu tenho de serpentina, chamado de Friedrich. Eu tenho o reto, que é o Liebig. E tenho o de bolas, que é o Allen. Né? Eles são, qual é a função? Condensar os materiais. Então eu venho lá, aquecimento da minha amostra, ele passa para vapor, né? Aí ele é recolhido dentro desse condensador, passando do estado gasoso para o estado líquido, e aí ele ocorre a condensação. Eles têm de 2 tipos, tem de esmerilhado e sem estar esmerilhado. Aí eu tenho que usar as conexões se for esmerilhado.
e se ele não for esmerilhado, eu tenho que usar a rolha de borracha ou de silicone, né, previamente já furada. As entradas de água, porque ele é um tubo interno, né? Ele é encamisado, o vidro é encamisado, onde ele vai ter contato com a água. E aí eu ligo através de mangueira, esses dois pontos aqui, né? Um é a entrada da água e outro é a saída da água. Por onde é que entra a água? A água entra pelo bico inferior do condensador e tem a troca térmica, e aí a saída da água é pela parte superior do condensador. Então a entrada da água, aquela que vem lá da torneira, é pelo bico inferior do condensador. A saída da água pela mangueira é na saída superior. Tá? Não pode inverter, que senão não tem essa troca térmica entre a parte quente e a parte fria. Por isso que e aí nós temos 3 tipos de tubo internamente, que é onde vai passar a amostra condensada. Para pontos de ebulição muito próximos aonde eu quero fazer a destilação, eu uso o de serpentina. Quando eu tenho uma destilação mediana, tá, que eles têm aproximadamente aí, 5, 10 graus de diferença de ponto de ebulição, tá, eu posso usar o de bolas, o Allen. Ok? Agora aqueles que eu preciso de uma destilação rápida, aí eu uso o de cano reto. Tá? Então, quando eles têm ponto de ebulição muito próximos, eu tenho que usar o de serpentina para fazer a separação. Tá? Quando ele tem aproximadamente 5 a 10 graus, eu posso usar o de bola. Ok? E aí o de reto é quando eu tenho acima dessa temperatura, a diferença de ponto de ebulição para eu fazer o destilado. Aí eu posso usar o cano reto. Tá? Continuando, funil de separação. Funil de separação, eu vou utilizar ele tem tanto a torneira de vidro como a torneira de teflon, de plástico. Tá? Ele serve para quê? Para eu fazer a separação de líquidos immiscíveis. Eu quero determinar a extração de um meu analito de uma amostra, aonde aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que levar 2 pontos em consideração: a polaridade da minha amostra e a densidade. Tá? Nesse caso aqui, se eu adicionar a minha amostra aqui, que é polar, e eu quero e meu analito está internamente dissolvido nessa amostra, que ele é apolar, eu tenho que adicionar um solvente apolar com a mesma polaridade do meu analito e com a densidade maior. Esse solvente tem que ter uma densidade maior do que a minha amostra internamente. Para quê? Para que ele fique no fundo do meu funil de separação e eu consiga extrair a meu analito, que é aquilo que eu quero determinar, com a mesma polaridade, e além disso eu preciso de uma densidade maior, porque ele vai ficar depositado no fundo do meu funil de separação. Aí eu consigo separar eles abrindo a torneira. Tá? Próximo aqui é o Denstack, né? TRAP. Ele serve o quê? Para fazer medições de teor de água em amostras líquidas. Tá? Quando eu quero fazer determinação de teor de água em amostra sólida, eu uso o quê? A estufa. Mas em líquidos eu não posso fazer isso. E aí eu tenho que ter esse instrumento aqui, essa vidraria chamada de Denstack TRAP, onde eu vou fazer um sistema de montagem, onde eu vou fazer a extração por arraste, né? A extração por arraste, onde eu vou ter um solvente apolar, e a minha água, como é polar, eles vão entrar em ponto de ebulição, o solvente arrasta a água e depois, através de condensação, os dois vão cair aqui, ó, sendo que nessa escala, aqui tem uma escala, ele é de precisão, então ele não pode ser seco em estufa. E aí o que acontece? Eu faço a medição direta da minha camada de água que vai estar aqui no meu Denstack na hora da separação. Tá? Continuando ali, eu tenho tubo de Tilly, ele não tem precisão. Ele é utilizado para quê? Para determinação de ponto de fusão de sólidos, né? Ou em ponto de ebulição de líquidos. Né? Então aqui eu coloco aqui dentro um tubo chamado de tubo capilar, onde eu vou colocar minha amostra líquida ou minha amostra sólida. Né? Tem que ter pelo menos um tubo capilar 1 centímetro de amostra líquida ou amostra sólida. E aí o que acontece? Eu vou colocar ele paralelo com o termômetro, né? Paralelo com essa parte superior aqui, ó. Os dois, né, vão ficar internamente no tubo de Tilly, ok? Juntos, eles vão estar juntos através de um suporte, uma garra e um suporte universal que eu vou ter que utilizar. E aí eu vou
colocar um óleo mineral aqui dentro desse tubo e vou fazer o aquecimento dele via bico de booster com chama. Tá? Quando o material líquido evaporar, eu verifico a temperatura no termômetro que está anexado com a minha amostra nesse tubo capilar. Aí eu determino o ponto de ebulição. O ponto de fusão é quando minha amostra líquida ficar molhada, passar do estado sólido para o estado líquido. Aí eu observo a temperatura que está aqui dentro, o termômetro aqui dentro que está junto com a minha amostra, observo a temperatura e já determino o ponto de fusão. Então, tubo de Tilly, tá, é uma vidraria que serve para determinação de ponto de fusão e ponto de ebulição de amostra. Continuando aqui, eu tenho o tubo capilar. Né? É aquele que eu comentei agora há pouco, que eles são tubos, pequenos tubos, onde que eu tenho uma parte dele é fechada e a parte superior é aberta para poder eu introduzir minha amostra na líquida ou sólida, né? E ele serve justamente para a determinação de ponto de ebulição e ponto de fusão de amostra. Né? Placa de toque, tem dois tipos de material, ele tem material de vidro, né? E tem material de porcelana. Né? Placa de toque é para poder eu colocar pequenas quantidades de amostras, antes de eu fazer uma análise mais aprimorada com grande quantidade de amostra, eu faço testes nessas áreas aqui dessa placa. Então, faço um pequeno teste com pequenas quantidades de amostra antes de fazer a análise propriamente dita, já com grande quantidade de amostra, para ver se reage ou não. Tá? Ele tem de dois materiais, por quê? Porque o de porcelana é quando eu tenho material cáustico, né, alcalino. Então, eu tenho que usar, lembrando que o vidro, o material cáustico alcalino ataca o vidro. Então, aí eu tenho que usar o de porcelana. Além disso, às vezes eu preciso também aquecer, não é só reagir pequenas quantidades, eu preciso aquecer para ver às vezes determinada reação após o aquecimento. E aí, às vezes eu preciso colocar isso em uma alta temperatura. E aí eu já não posso fazer isso dentro de uma estufa. E aí eu tenho que colocar isso dentro de uma mufla, que atinge alta temperatura, 800, 600 graus, 1000 graus. E aí eu não posso usar o de vidro. O de vidro é para utilização somente em estufa. E o de porcelana eu posso usar em estufa e também em mufla. Pérola de vidro, né? São pequenos, são bolinhas, né? Circulares, né? Cilíndricas, que eu utilizo o quê? Para toda vez que eu for fazer qualquer aquecimento de substância, eu utilizo ela para o quê? Qual é a função da pérola de vidro? Para na hora de entrar em ebulição, ela é equalizar a temperatura interna para que toda a temperatura que eu tiver lá dentro da minha amostra, 100 graus, ela esteja em todas as áreas do meu Erlenmeyer, do meu balão, do meu becker. Então ele serve para equalizar, deixar a temperatura homogênea dentro da minha vidraria na hora do aquecimento. Essa é a função. Elas são de vidro, elas são recicláveis, ou seja, terminei a análise, faço a lavagem delas, recolho, faço a lavagem delas e posso secar na estufa sem problema nenhum. Elas não são descartáveis. Tubo de ensaio. Esse é uma das vidrarias mais utilizadas no laboratório. Tem sem tampa e tem com tampa. Ele serve para fazer pequenos ensaios, pequenas reações, né, das minhas amostras. Né? Antes de eu fazer também uma análise mais aprimorada com maior quantidade de amostra, aqui serve para fazer pequenos testes. Tá? Às vezes tem desprendimento de material, de gases, né? Aí eu uso com tampa. Né, para poder evitar, porque às vezes eu preciso de verificação da formação desse gás. E aí, então ele é para fazer pequenos ensaios antes de fazer uma grande quantidade, utilizando uma grande quantidade de amostra. Tá? E para facilitar, eu tenho a estante para tubo de ensaio. Ela tem de material metálico, tem de material plástico, né? E um dos principais materiais metálicos que é utilizado é o aço inox, tá? Que serve para poder eu acondicionar meus tubos, que às vezes eu preciso deixar ele descansando um determinado tempo até ocorrer as reações. Cápsula de alumínio, o material já está dizendo aqui, né? Alumínio, ela é diferente, né, do meu pesa-filtro, tá? O pesa-filtro tem aquela partezinha superior que é para poder facilitar a retirada da tampa. A cápsula de alumínio não tem, tá? Ele tem que ter a marcação na tampa e também no corpo. Ele serve para determinação e secagem de material dentro da estufa, tá? Determinação de umidade. Eu quero secar material e determinar a umidade. É com essa cápsula que eu vou fazer a utilização. Né?
Cápsula de evaporação, ela serve para o quê? Para evaporar materiais, né? Exemplo, às vezes eu quero um sólido que está solubilizado naquela minha amostra líquida. E aí eu quero evaporar o líquido ficar só o sólido. Tá? Você veja que ele tem esse formato, né? É, circular, ou seja, eu tenho que fazer isso aonde? Numa manta aquecedora, né? Porque numa tela de amianto e numa placa num equipamento de aquecimento, né? Ele não vai ter ser sustentável, né? E aí eu tenho que fazer essa evaporação aonde? Utilizando uma manta aquecedora, tá? Ele não tem precisão, ele pode ser seco depois em estufa, né? E também devido ao material de porcelana, posso também secar em mufla, né? Aqui nós temos também o almofariz com pistilo, né? O almofariz e a parte lá, a parte essa parte aqui chama-se pistilo, ele serve para fazer triturar minha amostra, tá? Ok? Ele é de porcelana, tá? Também tem de material de vidro, tá? Então ele serve para quando eu tenho amostras com uma granulometria muito grande, grãos, eu quero pulverizar, deixar na forma de pó, eu utilizo, né, o almofariz e a parte aonde que eu vou fazer a quebra chama-se pistilo, né, onde eu vou fazer a pressão para poder fazer a quebra do meu material, tá? Aqui eu tenho agora o cadinho de porcelana, né? Ele serve para fazer o quê? Calcinação de minha amostra, né? Quando eu levo minha amostra para a estufa, eu falo que eu estou secando a amostra. Quando eu levo minha amostra para mufla, eu falo que eu estou calcinando a minha amostra. E para isso eu uso o quê? Né? Ele parece um cadinho de guche, a única diferença é que ele não tem aqueles furos, ele não é utilizado para filtração. A base dele é reta. Tá? Ele serve para o quê? Para eu acondicionar a amostra para poder fazer calcinação em mufla. Tá? Ele é de porcelana, mas tem outros dois tipos de materiais. Ele tem de platina, tá? E ele tem de Vicor, tá? Que é um vidro especial que ele aguenta altas temperaturas. Lembrando que na mufla eu vou trabalhar com temperaturas acima de 500 graus. Tá? 1000 graus, 1200, 600, 800 graus. Entendeu? Então são materiais resistentes, ok? Continuando aqui, eu tenho o bastão de vidro, né? Ele serve para quê? Para poder fazer a homogeneização da minha amostra, facilita também na transferência de minha amostra líquida para um determinado recipiente, e por questão de segurança, conforme a aula número 1, é, você coloca, ele pode ser acoplado dele uma borracha, né, de silicone, né, ou de látex para poder evitar que quando eu tenho materiais que estão agregados no meu becker ou na vidraria, eu consiga retirar eles, né? E aí é com esse sistema de borracha na ponta que facilita a retirada para evitar o risco, né, da minha vidraria e depois com o aquecimento e resfriamento ele trincar e aí entra no risco de segurança. Aqui eu tenho pinça, garra para bureta com mufa, né? Ela serve, tem a simples, né? Ok? A mufa não pode esquecer, porque se não tiver tem que ser adquirida separadamente, né? A mufa é essa parte aqui que vai ser presa no suporte universal, né? Dos dois aqui, e essa garra ela é múltipla. Eu consigo deixar a minha bureta, né? Prender duas buretas, né? Essa aqui é única, né? Somente uma bureta. E não esquecendo que ela pode ser do material de inox, né? E pode ser também de material de plástico também, tá? E sempre acoplado, né, no suporte universal. Aqui temos o nosso suporte universal com a base retangular, com a haste, aonde é que eu vou justamente com a mufa, né, prender nesse suporte universal, onde eu vou ter a minha bureta lá presa. Tá? Plataforma elevatória de tipo jack. Então, ela serve para quê? Para quando eu estiver fazendo aquelas montagens no laboratório, e às vezes eu tenho que deixar tudo em níveis diferentes ou às vezes no mesmo nível. Só que isso eu não posso, às vezes, fazer isso diretamente na bancada, porque tem que ser material, tem que estar suspenso. E aí, por questão de segurança, eu não posso colocar qualquer material. Então, eu utilizo plataforma elevatória tipo jack, que aí eu consigo deixar
consigo, com segurança, deixar meus materiais em níveis diferentes ou até em mesmo nível fora da bancada. Tá? E aí eu tenho que só tomar cuidado com o tamanho da plataforma, porque eu não posso estar colocando um beck de 2 litros que o diâmetro dele seja maior do que a área da plataforma. E tem vários tipos de plataforma com elevação mais alta e com bases maiores para poder suportar o meu material na hora da montagem do meu experimento químico. Aqui eu tenho uma tela de amianto, né? Ela serve juntamente com tripé, né? Como base para fazer os aquecimentos com balões de fundo chato, lembrando que não posso, né, por questão de segurança, aquecer em bico, né, materiais inflamáveis. Então aqui eu coloco minha tela de amianto, ele é sobreposto aqui no meu tripé, que embaixo depois vai meu bico de Mecker ou bico de Bunsen. Tá? Quando eu tenho que fazer queima de material no meu cadinho de porcelana ou de platina ou de Vico, né? Antes de ir para a mufla, eu tenho que fazer uma queima da matéria orgânica. E aí eu posso usar o meu triângulo de porcelana. Coloco ele sobre o meu tripé e aqui no meio eu coloco, acondiciono o meu cadinho para poder fazer a queima direta da minha chama no meu bico. Tá? Então eu uso o meu triângulo de porcelana. Tá? Mas aí eu já não utilizo minha tela de amianto. Continuando aqui materiais para laboratório, nós temos aqui o bico de Bunsen, né, que justamente vai ser utilizado com os materiais anteriores, né, que é o tripé, a tela de amianto, né, e com um triângulo de porcelana. Né. O bico de Bunsen, tá, ele tem uma janela inferior aqui, que é para utilização, para abertura dele, para a entrada do ar, né, o oxigênio, para ter a queima perfeita, a queima completa, né? E isso caracteriza porque pela chama azul, né? Vocês estão vendo aqui que a chama inferior está azul, porém na superior ainda está amarela. E isso indica que eu tenho que abrir mais essa janela inferior para ter mais passagem de gás oxigênio, né? Aqui nessa válvula aqui é a válvula de abertura de gás. A mangueira de gás ela entra para essa parte, para esse bico aqui que eu conecto, e a abertura da válvula para o bico de Bunsen é nessa válvula lateral aqui. Tá? Embora eu tenha, né, por medida de segurança, a válvula na bancada que eu tenho que fazer a abertura dela primeiro, tá? Mantendo essa aqui fechada, né? Aí depois eu faço a abertura gradual desta válvula, faço o acendimento do meu bico de Bunsen e depois a chama vai estar amarela e depois eu vou abrindo gradativamente minha janela de entrada de gás, de oxigênio, né, de ar, para poder fazer minha chama ficar totalmente azul, ou seja, eu tenho minha queima completa. Tá? Outro tipo de bico é o bico de Mecker, né? A diferença dele para o bico de Bunsen é porque o bico de Mecker ele tem uma grade superior, onde ele tem uma difusão, né? Aumentando minha área de contato da minha chama, né? Com o meu material de aquecimento, minha tela de amianto ou meu cadinho. Então ele tem uma área maior, facilita porque eu tenho uma queima mais rápida do meu material. Tá? Ele também tem a janela inferior, né? Que é para eu ajustar a entrada de ar, né, que precisa da queima para ter a queima completa de gás oxigênio. Meu bico lateral também para a conexão da mangueira, que vai lá na válvula da bancada para poder eu ter o abastecimento de gás, né? E diferente lá do bico de Bunsen, o bico de Mecker, a regulagem da entrada de gás era para a parte inferior, tá? Agora, ele tem maior eficiência porque devido a minha distribuição de temperatura no elemento que eu quero aquecer, ou na tela de amianto, ou diretamente na minha vidraria, no caso, um exemplo aqui, o meu cadinho de porcelana. Tá? Lembrando que a chama tem que estar totalmente azul para ter a queima completa. Tá? A falta de oxigênio, né? A janela fechada, a chama fica amarela, e aí eu tenho uma queima incompleta, com geração de CO, monóxido de carbono, e de fuligem, que é carbono. E aí fica a minha vidraria, tela de amianto totalmente preta. Tá? E aí, claro que abaixa minha eficiência
de queima, ou seja, a temperatura fica abaixo da necessária para ter uma queima eficiente, ok? E é isso. Então, terminamos aqui nossa aula de materiais de laboratório, né? Parte número 2, né? E até a próxima. Obrigado.